Fala, concurseiro! Hoje eu vou compartilhar com vocês uma parte da minha história que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida e tudo que me levou a tomar uma decisão drástica, largar meu cargo público para estudar. Segue aí. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou coach de concursos e lá nos idos de 2016, como vocês podem ver aqui, eu até achei a minha primeira nomeação, bem antiga. Eu fui nomeado para o cargo interjudiciário do Tribunal de Justiça do Paraná e caí no gabinete de desembargador, que eu achei ótimo na época, trabalhar com direito. Eu tinha feito direito na Universidade Federal do Paraná. Só que depois eu fui ver que era muito ruim onde eu trabalhava. Muito ruim mesmo. Tão ruim a ponto que até uns anos eu ainda tinha pesadelos que eu tinha que voltar a trabalhar lá. Você que trabalhou em um lugar ruim, eu não acho que a iniciativa pública não tem dessas coisas. Tem também. Eu sei que na privada tem muito por causa de pressão, por causa às vezes da chefia, mas no ramo do setor público também tem. Eu não vou querer expor aqui porque era ruim, porque eu teria que expor atitudes, pessoas, eu não quero fazer isso, mas era muito complicado, era muito estressante, era algo que eu realmente não gostava e você começa até a não gostar do trabalho, que às vezes até poderia ser legal em outra situação, mas nossa, era muito complicado, eu estava muito estressado e meu sonho era querer sair o quanto antes. Tanto que, uma época eu falei, chega. Eu já era casado, minha esposa estava estudando para concurso e na época ela não tinha passado em nenhum, não tinha sido chamada em nenhum. E daí eu falei, chega, eu vou passar na PRF. O que aconteceu? Em 2009 eu passei na PRF. Só que quem sabe desse concurso, o concurso ficou travado até 2012. E nesse período, puxa, eu não sabia o que fazer, era difícil, era muita pressão. E daí minha esposa foi chamada para técnico judiciário no TRT. Ela estudou, até contei a história dela aqui, se quiser acompanhar a história dela, tem aqui. Ela foi chamada para técnico judiciário no TRT. Daí eu falei assim, nossa amor, eu não aguento mais, eu vou sair só para estudar. Então eu tinha esse concurso da PRF que estava na justiça, a gente não sabia na época se ia ser anulado o concurso ou não. Tinham pessoas falando que ia ser anulada, tinha toda uma questão envolvendo esse concurso, mas eu resolvi largar tudo para estudar. E daí larguei e comecei a estudar em casa, comecei a desenvolver melhor meu método de estudos, foquei mais. Logo depois minha esposa já foi chamada para analista em Campinas, eu fui com ela. Fiquei lá em Campinas só estudando. E por que eu estou contando essa parte da minha história? Porque eu quero trazer algumas lições para vocês, quero trazer algumas discussões até sobre essa questão, né? Eu acho que a primeira questão que eu coloco é que é a seguinte: você só vai virar concurseiro no desconforto. É muito difícil, às vezes, você está muito no conforto e querer ser um concurseiro. Tanto que muita gente às vezes tem um sonho de passar num concurso, às vezes passa em outro, esse outro concurso é muito legal, às vezes traz um conforto financeiro, a pessoa fica. Você talvez conheça vários exemplos assim. Se conhecer, deixa até nos comentários aqui. Mas o concurseiro, ele vive na zona de desconforto. Eu acho que se eu não tivesse passado por essa situação, sério, foi um trabalho que foi muito difícil para mim, foi muito complicado. Eu não cheguei a ter depressão, mas nossa, eu passei por muitas situações muito difíceis. Eu já cheguei em casa, chorava. Quem teve trabalho ruim sabe o que é. Mas isso daí foi um impulso para eu mudar de vida, para eu estudar, para passar na PRF. E na época trabalhar e estudar era difícil, como é hoje também, né? Mas foi um impulso para eu largar e começar a estudar. Quando eu larguei, eu já era estável. Eu entrei em 2006, eu acho que eu larguei em 2010. Eu já tinha 3 anos e pouco de tribunal. Então, assim, foi uma decisão muito difícil largar um cargo público, né? Eu já ganhava um dinheiro, já era estável, mas foi nesse desconforto que me fez eu mudar. Se você vive um desconforto, use isso como força para mudar. Tinha uma época que eu não queria mudar, porque eu falava, minha esposa vai passar no concurso, eu vou largar, mas não, lá eu passei na PRF, só que daí eu chegou uma hora que eu falei, não, chega, agora eu vou para casa estudar, e isso foi muito legal para mim, fez muita diferença. Só que eu queria falar um pouco para você que quer largar o teu trabalho, ou quem sabe quer largar até ter um cargo público, se isso vale a pena ou não. Eu sempre falo que depende. Muita gente não consegue lidar com a pressão que é só estudar. Porque quando você estuda e trabalha, queira ou não, teu trabalho ali é a tua vida, né? É onde você ganha teu dinheiro. Quando você só estuda, aquilo tem que dar resultado. Você coloca muita pressão em si mesmo, e talvez outras pessoas coloquem muita pressão
naquele estudo alguém que esteja te acompanhando, que esteja te ajudando. No caso foi minha esposa que arcou com a questão financeira nessa época. Então, assim, você vai lidar com a pressão? Eu acho que essa é a pergunta que você tem que fazer. Você vai conseguir lidar com a pressão? Não é fácil, não vou dizer que pra mim foi fácil, eu lidei com a pressão. Mas eu sempre fui muito desapegado desse negócio de cargo. Só que assim, eu lembro na época mesmo, você sai de concurseiro, de concursado, né? Você é um concursado e daqui a pouco você não tem um emprego, né? E às vezes as pessoas ligam a identidade que elas têm, quem elas são, ao cargo ou às coisas que elas fazem. E eu me lembro assim, não, eu não era ninguém, eu era um desempregado, né? Então essa pressão é difícil, essa questão psicológica, é difícil lidar. Se você consegue lidar bem, se você consegue não fazer muita pressão, então eu acho que é uma grande opção, porque eu comecei a estudar muito mais. Você começa a estudar mais que 2 vezes quando você não tem o peso do trabalho. Meu trabalho era muito pesado, porque tinha essa energia do estresse, que era muito ruim, que você acabava levando para o estudo. Então, para mim, foi uma decisão muito acertada que me levou a passar em vários concursos públicos, né? Depois eu passei em vários TRS, passei em 3 TRS. Depois fui chamado da PRF, e daí até aqui eu conto um pouco da minha história, a parte depois. Mas e aí? Gostou da minha história? Deixa a tua curtida, isso ajuda o meu trabalho, mostra pro YouTube que meu trabalho tá legal e eu vou continuar fazendo mais vídeos. E deixa o teu comentário aqui, você já pensou em largar teu emprego, teu cargo? Se você fez ou não fez, deixa a tua história aqui. Vamos compartilhar um pouco, vamos discutir um pouco se vale a pena isso ou não. E bora estudar, pessoal. Valeu!